Não é surpresa pra ninguém que House of the Dragon é a série que eu tô mais hypada no momento, que eu sou apaixonada por todo esse universo, desde lá Game of Thrones, e algo que eu sinto que a série tem trazido muito dessa sua série mãe ali, de todo o universo do George R. R. Martin, são os simbolismos. Os símbolos são muito importantes pra gente entender as coisas com mais profundidade, ou seja, não necessariamente precisa estar na fala da personagem, mas pode estar na cena, a partir de diferentes elementos da narrativa, seja cenário, seja figurino ou muitas outras coisas. Então, pra você entender além do óbvio, vem comigo que eu vou te explicar alguns dos simbolismos, porque são muitos, dessa primeira temporada de House of the Dragon até aqui. Olá, eu sou a Duda Yamaguchi, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do Além dos Ecrãs, esse canal que a gente adora falar sobre cultura pop, séries, filmes e tudo mais que você já ama. Se você ainda não é inscrito, não deixe de se inscrever aqui, por favor, é só clicar no botãozinho de inscrever-se, deixar o seu like também logo agora, porque eu sei que você vai esquecer depois. E não deixe de comentar aqui embaixo também se você tá curtindo House of the Dragon ou se você ainda não deu uma chance, mas quem sabe esse vídeo aqui pode te convencer a assistir. Bom, eu já quero começar falando sobre figurino, que pra mim é uma das coisas mais impactantes de House of the Dragon. Desde Game of Thrones a gente já tem um apreço muito grande pelas roupas que são utilizadas, elas são muito bonitas, ricas em detalhes mesmo, mas aqui em House of the Dragon eu sinto que elas têm uma importância muito grande, porque é o figurino, é a roupa que a Rhaenyra, é a roupa que a Alicent usa, que ajuda a distinguir os lados dessa briga. No primeiro vídeo que eu fiz sobre House of the Dragon, que você pode assistir por aqui com tudo que você precisa saber antes de assistir a série, eu já falei sobre os lados dessa dança. Ou seja, o lado dos negros, que apoia a Rhaenyra, e o lado dos verdes, que apoia a Alicent. Além da questão dos símbolos das casas, essas cores também são traduzidas pelas roupas, porque um dos momentos mais emblemáticos da série até então, né, nessa primeira temporada, é o momento em que a Alicent vai toda imponente no seu vestido verde chegar ali no casamento da Rhaenyra. Contextualizando um pouco, o lado dos negros da Rhaenyra vem porque a sua família, né, Targaryen, usa no brasão deles o preto e o vermelho. Então eles escolheram ali pra simbolizar tudo isso. E o lado da Alicent é um pouco mais profundo e pra mim mais complexo e interessante a escolha desse verde aí, além de ser uma cor belíssima. Olha, eu estou de verde e preto hoje, hein? Tô muito simbólica. Isso porque a Alicent é da família Hightower e lá na cidade deles existe o farol de Hightower, que é um farol que quando aceso ele emite uma luz verde que significa pronto pra guerra, né? Então meio que tá chamando ali os vassalos pra lutar, pra batalha. Esse momento simbólico de ir à guerra é muito importante pro desenvolver ali do resto da série. A Alicent, se você não percebeu ali nos primeiros episódios, ela não usa necessariamente sempre o verde, ela usa outras cores e tudo mais, inclusive o vermelho quando ela se casa com o Viserys ali, vai viajar com ele, porque é a cor da casa que ela tá representando agora, né? Ela tá junto com ele, uma aliança. Mas no momento em que ela escolhe usar o vestido verde imponente ali na cena do casamento e tem um momento só pra ela brilhar ali, é exatamente o momento em que ela rompe esse laço com a Rhaenyra que era muito forte. É o momento em que ela entende que ela não pode simplesmente apoiar a Rhaenyra, apoiar os Targaryen, ela tem que lutar pelo que é dela. Então, por um simples vestido, ela declara ali o seu lado. Ela declara o lado dos verdes como oponente ao lado da Rhaenyra. E isso simboliza muito essa mudança da Alicent, uma mudança de personalidade que a gente vai ver ali com o salto temporal também ficar cada vez mais aflorada, né? Ela demonstrando que é o lado dela, não é o lado dos Targaryen ali que ela tá lutando mais. É pela família Hightower, é pelo Otto, é pelos filhos dela. Isso é interessante também pra gente entender um pouco dos aliados, né? As pessoas que estão apoiando determinada casa. Essas cores também são traduzidas pra eles. Então, por exemplo, a Alicent usa o verde e seus filhos também usam essa cor predominantemente. Da mesma forma, quando o Daemon ali fica do lado da Rhaenyra, ele também passa a adotar o preto, né? Ele vai ali naquele episódio 8, ele já está todo vestido de negro. No episódio 9, por exemplo, tem uma coisa muito interessante. Durante o episódio 9 é o momento em que as casas começam a entender aonde elas vão se afiliar ali, o que elas vão apoiar. E é muito interessante perceber que mesmo no Conselho Verde, as pessoas que apoiam a causa da Rhaenyra, que são contrários à causa da Alicent, eles estão já usando
o negro. E voltando a falar sobre a Alicent, que eu acho que tem os figurinos mais interessantes e a mudança de personalidade muito pautada também junto com os figurinos acompanham isso na narrativa. É muito interessante ver depois ali na segunda fase de House of the Dragon, quando a Alicent começa a se filiar cada vez mais à fé do Sete, o quanto isso é importante politicamente, o quanto isso é refletido também nas roupas que ela usa, nos símbolos que ela usa. Isso é importante de perceber porque a fé do Sete e os Targaryen não eram muito próximos, até existia ali um tratado, algo mais concreto de que eles não iriam muito se interferir. Tanto que antes, né, da Alicent e tudo mais, não existia nenhuma referência à religião ali da fé do Sete e tudo mais. Mas a partir do momento em que a Alicent começa a ter cada vez mais poder, ela vai se apoderando também dessa causa da fé do Sete. Por que isso é importante politicamente falando, né? Porque no momento em que os Targaryen começam a enfraquecer, literalmente, né, com o Viserys cada vez mais fraco, a Rhaenyra longe, em outro lugar e tudo mais, ela não estava ali, a Alicent e o Otto eram o poder. E ao introduzir a fé do Sete ali naquele momento, ela faz duas afrontas. A primeira é mostrar que ela tem o poder, então ela tá ali fazendo suas próprias decisões e cada vez mais se desvencilhando dos símbolos Targaryen, mas ao mesmo tempo também ela tá criando mais aliados, né? Então ela tá trazendo essas pessoas pra mais perto dela. Isso é muito legal, isso é muito complexo e interessante. Isso é visto, além da fala e tudo mais, os jeitos, né, dos símbolos, como por exemplo ela rezar antes da refeição, que é algo que não acontecia antes. Tem também o fato dela trazer na roupa o símbolo, a estrela ali substituindo o dragão Targaryen no fundo no cenário. Isso é muito simbólico e demonstra poder, gente. Tanto que a Rhaenyra, quando volta de Pedra do Dragão pra Fortaleza Vermelha, ela fala, cara, nem sei se isso aqui é a minha casa, porque não tô mais reconhecendo. E é justamente isso. Com o Viserys fora do poder, é a Alicent que reina. Então você não vai reconhecer, porque é um outro governo ali, sabe? É praticamente outra coisa. E falando de poder, a Alicent toda hora precisa provar esse poder dela, da família dela. E é algo que acontece, por exemplo, também no momento da coroação, ali no episódio 9, quando ela escolhe pro Aegon. É uma escolha que vem dela, assim, de tudo que ela precisa demonstrar naquele momento, que é o poder. Nesse momento em que o reino tá dividido, então pessoas que apoiam Rhaenyra, pessoas que apoiam Aegon, ela precisa demonstrar que o filho dela é o escolhido, é a única visão ali para aquele momento. E quem mais imponente do que Aegon Conquistador? Então seria totalmente plausível o Aegon usar a mesma coroa do Viserys, que era pai dele, passou para ele e tudo mais. Ou até mesmo fazer uma nova coroa, mas não, ele vai usar a coroa do Aegon Conquistador, porque sim, isso vai mostrar para todo mundo que ele é o cara. Primeiro ali que é necessário para aquele momento, sabe? A Rhaenyra escanteio. E é até interessante perceber esse momento de nuance do próprio Aegon, né? O episódio inteiro, a série inteira, a gente sabe que ele não queria muito isso, sabe? Não tava muito afim de ser rei e tudo mais. Mas no momento em que ele recebe essa coroa, ele recebe a espada Blackfyre, que também era do Conquistador, e ele empunha, né, essa espada, ele sente que aquilo é dele, sabe? Então essas nuances são muito interessantes e é puramente simbolismo, sabe? É muito, muito legal e interessante. Eu adoro! E aí, eu quero falar aqui sobre uma coisa que Game of Thrones já fazia muito e House of the Dragon está nos mostrando algumas coisas, que é foreshadowing. O que é isso, né? Basicamente é um prenúncio, presságio, meio que dizer que uma coisa vai acontecer no futuro sem necessariamente dizer isso. Não é que, eu vou chegar lá na série House of the Dragon e vou falar, tal pessoa vai morrer. Não, mas os símbolos, as coisas que levam isso a acontecer, ou pequenos detalhes que você vai pegando, você vai perceber depois que podem se concretizar de fato. Vou dar um exemplo aqui muito claro do primeiro episódio de Game of Thrones, que é quando o Ned encontra um lobo gigante morto por um veado. E isso acontece no primeiro episódio, pode ser simplesmente uma cena. Se você olhou, assistiu e tudo mais, isso passou aí pra você, você nem se tocou muito bem, que nossa, que triste, né, o lobo morto e tudo mais. Mas quando você olha nas entrelinhas, é importante a gente entender o que isso significa, quais são os símbolos disso. Primeiro que o lobo é o símbolo da casa Stark, a casa do Ned, e o veado é o símbolo da casa Baratheon. E neste momento ali da série, isso não significava muita coisa, mas pro final da temporada você sabe que é exatamente isso que acontece. Os Baratheon
matam Ned Stark. Em House of the Dragon, né, na Casa do Dragão, existe muitos simbolismos ali naquele primeiro torneio, de você entendendo um pouco das rivalidades, de coisas que às vezes são colocadas muito rapidamente, como por exemplo Criston Cole já brigar com o Daemon naquele momento. A gente já sabe que essa rivalidade é muito forte. Naquele primeiro momento a gente não entende, né, que Criston Cole e Daemon vão ficar em lados opostos, porque até então eles estavam meio que juntos, né, os dois trabalhando pelo governo do Viserys, mas nesse momento a gente já sabe que as coisas são bem diferentes, eles estão em lados muito separados. Da mesma forma, existe toda a relação entre o Larys e a Alicent. No primeiro momento parece uma relação um pouco estranha, né? Você acha meio bizarro ali o jeito que ele fala e tudo mais. Mas no episódio 9 a gente vê de fato com nossos olhinhos que essa relação é uma relação puramente, sei lá, horrível. Ele tá abusando ali do poder dela e ela tá sendo meio que coagida por isso, né? Porque ela tá refém dele. E aí, coisas, né? No 9º episódio a gente vê claramente isso acontecer, mas na primeira vez que os dois estão lá jantando juntos e tudo mais, ela tira o sapato e a gente não tinha reparado nisso, ou quem reparou só achou meio, por que ela tá tirando o sapato, gente? Essa menina tá meio piradinha. E aí depois a gente vai entender de fato o que acontece. E aí a gente precisa falar de uma pessoa que tá dando pistas o tempo todo de coisas que vão acontecer ainda, que já estão acontecendo, né? Mas ela disse bem antes que é a Helaena, a filha da Alicent, que ficou ali casada com o Aegon. A Helaena, toda vez que ela abre a boca, meio que ela fala uma coisa um pouco enigmática, sabe? Parecem profecias mesmo que ela tá falando ali. A Alicent até escuta, mas não necessariamente dá muita bola porque ela fala, porque realmente é meio enigmático mesmo. Por exemplo, ali na primeira aparição dela, acho que no episódio 6, quando ela tá com a Alicent mostrando ali os insetos que ela gosta de guardar e tudo mais, ela fala uma frase que, ó, parece passar despercebida. Isso bem no momento que o Aemond também chega pra conversar com a mãe. Ela fala algo do tipo, ele vai ter que fechar um olho. E a gente pode pensar, tipo, ela tá falando dos animaizinhos dela aqui, ela não tá falando nada com nada, essa mina. Mas pra quem entende, pra quem tinha essa ref já pegou na hora, mas pra quem não entende, num episódio depois, o Aemond realmente perde o seu olho depois de uma briga com o seu primo. Da mesma forma, no episódio 8, ela fala, cuidado com as feras debaixo das tábuas. Isso ela diz ali no meio do jantar e isso volta a se repetir no episódio 9. Ela fala de novo essa mesma frase. E isso poderia simbolizar várias coisas, porque meio que essa série fala justamente disso, de você pisar em ovos, porque a todo momento tem alguém tentando te derrubar, sabe? Todo mundo ali é fera e debaixo das tábuas e pronto pra te derrubar. Mas na cena final do episódio 9, a gente ligando algumas coisas pode interpretar ali, né, de fato, que ela estava falando, né, da fera que é o dragão da Rhaenys. Estava debaixo das tábuas no fosso, conseguiu se desvencilhar das correntes da prisão dos verdes e conseguiu se libertar, meio que impor o seu poder, sabe? Mostrar que não está tudo bem, estamos de lados opostos. E uma última coisa que eu quero falar por aqui é um símbolo que está sendo colocado pra gente, ó, há muitos episódios, que é a presença dos ratos na Fortaleza Vermelha. Como a maioria desses símbolos que a gente comentou aqui, tem várias interpretações. A primeira, a mais óbvia, é de que a Fortaleza Vermelha tá cheia de ratos, né? Então, tá cheia de pessoas que de fato estão ali correndo nas beiradas e correndo em busca do seu, em busca de correndo por fora, sabe? Do seu, não é necessariamente seguindo o mesmo propósito. O Larys, por exemplo, a própria Alicent, o próprio Conselho Verde que tava ali, ó, armando desde já sobre a sucessão, não ia seguir o que o rei queria. Ao mesmo tempo, pode mostrar que mesmo num lugar rico, cheio de nobreza e tudo mais, as coisas estavam apodrecendo. Então o próprio Viserys estava enfraquecendo, estava ficando cada vez mais doente, os ratos começaram a aparecer, sabe? Meio que tudo já estava ali meio apodrecendo mesmo. Isso pode simbolizar um foreshadowing muito interessante. E aqui eu não vou entrar em muitos detalhes porque é um super spoiler do que vai acontecer ainda nas próximas temporadas, provavelmente. Mas eu já quero deixar um pulguinho aí atrás da sua orelha e dizer que quando você encontrar um personagem chamado
queijo e um personagem chamado Sangue, provavelmente a gente vai ter uma explicação sobre esses ratos que apareceram por aí. Afinal, um desses personagens, o Queijo, ele é um caçador de ratos que conhece muito das passagens secretas que existem na Fortaleza Vermelha. E esse Sangue aí tem um nome bem tranquilinho, né? Porque ele é um açougueiro e tudo mais, mas enfim, isso é para próximos passos. Mas provavelmente quando a gente encontrar esses dois personagens, a gente vai assistir essa explicação dos ratos e provavelmente a cena mais trágica de toda a Dança dos Dragões. Ou seja, em resumo, House of the Dragon tá botando várias pistas pra gente em todos os lugares, em todos os momentos, em figurinos, em cenários, em participações especiais como de ratinhos e tudo mais. Então assim, é muita coisa pra gente comentar. Eu com certeza não falei de todos os simbolismos, porque existem vários símbolos que é incontável, assim, a maneira como a gente poderia ficar aqui horas falando sobre isso. Mas se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like e compartilha com aquele amigo que também tá adorando acompanhar House of the Dragon. Comenta aqui embaixo também qual é o seu favorito, se você tá esperando alguma coisa, algum símbolo que eu não sei, símbolos que eu não peguei também, não consegui comentar nesse vídeo. Comenta aqui embaixo pra gente continuar essa conversa, tá? Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, um beijo e até a próxima!